no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. 2 Reis, aleluia. Capítulo de número 4, um texto conhecido da igreja, conhecido dos irmãos. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Diz assim o texto: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus 2 filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, estamos diante da tua presença. Senhor, pedimos a ti da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas e as minhas transgressões. E que nesta noite eu seja, Senhor, mais uma vez um instrumento em tuas mãos. Um canal, ó Pai, para que o Senhor possa falar com teus filhos. E que essa palavra, ó Pai querido, possa, Senhor, atingir o objetivo para qual ela for lançada aqui esta noite. E que vidas possam, Senhor, ser libertas. Vidas possam ser curadas. Que a nossa fé possa ser aumentada. Que a convicção que temos em Te servir, Senhor, possa ser acrescentada aqui esta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em mim e na vida dos Teus filhos. Que não haja impedimento em nós para recebermos a Tua palavra. Mas que estejamos com a nossa mente e o nosso coração pronto para, Senhor, ouvir a Tua palavra. E, Senhor, produzir em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Existe uma frase, irmãos, que ela é bastante conhecida. E algumas pessoas dizem o seguinte: na crise, crie. Tem outra frase que é muito conhecida, que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas nós, se nós tivéssemos que criar um jargão em cima desse texto que nós lemos, nós poderíamos falar para a igreja esta noite: na crise, confie. Na crise, confie.
Na crise, confie. Eu não sei se tem algum irmão que está aqui e não está passando por alguma crise. Porque o simples fato de você não poder levar os seus filhos para a escola já muda completamente a rotina da sua casa. E já gera uma crise, mesmo que seja pequena, que você precisa administrar dentro do seu lar. Todos nós na vida, todos, independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, independente se é bonito, se não é, se tem os olhos azuis ou não, todos nós vamos passar por momentos difíceis na vida. Mas é verdade que poucas pessoas sabem, irmão Ademir, como lidar na hora que a crise chega. Na hora, Felipe, que o problema, ele se instala nos nossos lares. Poucos sabem lidar com essa situação. Por isso que eu disse, na crise, confie. Porque não importa a crise que você entrou aqui esta noite, passando aqui esta noite. Não importa qual seja ela. Mas se você entrou aqui confiando em Deus, ainda esta noite, Ele pode realizar um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode ser que as portas tenham se fechado. Pode ser que o seu salário tenha diminuído. Pode ser que a sua condição de vida tenha sido afetada de alguma maneira. Pode ser que isso esteja trazendo consequências terríveis para você e o relacionamento com os seus. Mas na crise, confie. Na crise, confie. Deus pode ainda hoje realizar um milagre na tua vida. Deus pode ainda esta noite realizar um milagre sobre os teus. Deus pode ainda esta noite confirmar um milagre sobre as nossas vidas. Para dar sustentação a esta mensagem, abra comigo também a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versos 2 e 3. Olha o que Tiago vai dizer, irmãos. Tiago, capítulo de número 1, verso 2 e 3. Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 4, Tiago vai dizer assim, ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduro e completo, não tendo falta de coisa alguma. Agora, quando nós olhamos para esse texto que Tiago escreveu, e nós passamos a refletir nisto que Tiago escreveu, deixa eu perguntar, e os irmãos sejam bem sinceros. Alguém aqui se alegra com provação? Eu não me alegro. Se alegra? Ninguém. Mas olha o paradoxo que Tiago vem nos apresentar, irmão Ademir. Tiago vem nos dizer que nós devemos considerar motivo. Olha o que ele diz. Não é de alegria, mas é de grande
alegria diante das provações que Deus nos coloca ou que a vida nos impõe. Eu não conheço ninguém que consiga se alegrar em meio a uma provação. Mas fato é que quando nós olhamos para a Bíblia e analisamos as provações que advêm sobre as nossas vidas, nós precisamos sim nos alegrar com ela. Nós precisamos adentrar nela com confiança. No verso de número 5, Tiago ele vai dar um conselho para quando você passa por um momento de tribulação, e ele vai aconselhar a gente a pedir sabedoria ao Senhor, irmão Mário. Porque só consegue se alegrar em meio à provação aquele que tem sabedoria. Então, no verso 5, quando nós estamos passando pela provação, o que nós precisamos ter, e Tiago vai nos informar, é sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Sabedoria para, neste momento, exercitar a sua fé em Deus. Sabedoria para, neste momento de provação, ir até a fonte certa. Acompanhe agora, você volta comigo no livro de 2 Reis. E acompanhe comigo a história desta mulher. Quando nós olhamos para a história desta viúva, ela tinha acabado de perder o seu marido e passava por uma crise deveras muito difícil. Afinal, a Bíblia relata, irmão Mário, que os credores do seu esposo, ou seja, aqueles a quem o seu esposo devia, vieram cobrar a dívida do falecido. E não tendo com que pagar, era costume da época, se você não tinha como pagar a sua dívida, os credores tomavam seus filhos para trabalharem para eles como escravo, até o término da dívida. E quando nós olhamos para esta mulher, nós aprendemos algumas lições práticas de como lidar no momento de crise. Diga assim comigo: crise é a melhor hora para acontecer um milagre na minha vida. Já é motivo de você se alegrar, porque se você está passando por um momento de crise, é a hora de Deus agir e o milagre pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Esta mulher, nós vamos aprender com ela no verso de número 1. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. A primeira coisa que nós vamos aprendermos, olhando para a história desta mulher, diga comigo: é no momento da crise que Deus vai fazer com que eu cresça. É no momento de crise que nós deixamos de ser crianças. É no momento de crise que nós deixamos de ser bebês na fé e temos a nossa fé amadurecida por Deus. Analisa comigo o versículo 1, irmãos. Esta mulher, ela vai dizer que o esposo dela, ele o quê? Temia ao Senhor. Ela chega para o profeta e fala: ó, meu marido temia ao Senhor. O versículo também mostra que esse homem já passava por uma crise financeira, porque ele devia dinheiro para alguém. Ele tinha tomado algo emprestado de alguém. Agora veja a situação desta mulher.
Talvez, como era costume da época, ela nem soubesse da dívida do seu esposo. O homem foi lá, tomou dinheiro emprestado, fez a dívida, não contou nada a ela, e de repente, como acontecem as coisas na nossa vida, alguém bate a porta desta mulher e fala: ó, seu marido morreu, mas ele tinha conosco uma dívida. E talvez ela perguntou: quanto é a dívida? Talvez, não certeza. O credor falou a dívida, ela não tinha como pagar. E o credor fala: então eu vou levar os seus 2 filhos, para que eles possam pagar a dívida do seu marido. O que essa mulher tem que fazer, irmãos? Ela já tinha perdido o esposo. Já estava numa condição difícil, porque as viúvas eram desprezadas e maltratadas pela sociedade. Ela tem que sair agora, irmão Mário, da sua zona de conforto, para procurar uma solução para a sua família, porque senão seus 2 filhos iriam deixá-la. Agora imagina só, uma mulher já viúva, e agora sem os 2 filhos, sabendo que seus filhos teriam que trabalhar como escravo. Quando essa mulher se depara diante do problema, ela imediatamente vai sair da sua zona de conforto, e ela vai atrás de um homem de Deus, ela vai atrás do profeta, para tomar a orientação sobre o que ela deve fazer na sua vida. Ou seja, na hora em que a crise bate, na hora em que o problema vem, Deus vai te usar para que você saia da zona de conforto e para que você cresça diante da situação. Eu creio que essa mulher nunca antes tinha falado com o profeta, que as mulheres não podiam se comunicar com os homens. Mas quando a crise bateu, quando a situação apertou, ela falou: é hora de eu levantar, e é hora de eu crescer. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou falar com o profeta, e Deus vai me dar uma palavra para que eu saia dessa situação. Tem crises que vêm sobre a nossa vida, irmãos, para nos fazer crescer. Tem crise que vem sobre as nossas vidas, irmãos, para abrir os nossos olhos e mostrar que tem um novo horizonte, que tem um novo caminho, que tem uma nova forma de fazer. Muitas vezes é a forma de Deus ampliar a nossa visão para um tempo no qual nós estamos vivendo. Por isso que é na crise que nós crescemos. É na crise que nós realmente temos que nos reinventar. É na crise que nós temos que ir em busca do conhecimento de Deus, sair da zona de conforto e crescermos espiritualmente, e sabendo que Ele pode solucionar o nosso problema. Quer ver como que você já cresceu num momento de crise? Muitos aqui, se não a maioria, todos, vamos tirar as crianças, já passaram por um problema muito grave. Não passou, irmão? Não passou? Eu já passei, cada um dos irmãos aqui já passou. Você já passou por um problema que parecia que não tinha solução, que não tinha jeito, bateu o desespero. Aí você, no começo, foi difícil, você saiu da sua zona de conforto, Mário, foi para cima do problema, resolveu a situação, e isso fez o que Tiago fala. A provação te trouxe sabedoria, a provação fez você crescer. E com isso não é mais qualquer luta que tira você do centro da vontade de Deus. Não é mais qualquer problema que faz você deitar e chorar. Tem que ser um problema muito maior que aquele, porque você cresceu, você aprendeu e você está mais forte em nome de Jesus. Por isso que a luta e a crise, ela não é para nos matar. Por isso que Deus fala que Ele não nos dá prova maior do que aquela que nós possamos suportar. Se você está com ela, irmão, fica tranquilo. Deus vai ajudar você e você vai crescer em nome de Jesus. Saia esta noite da zona de conforto. Procura crescer, procura fazer melhor, procura se estabelecer. E Cristo vai te ajudar em nome de Jesus. A crise e os problemas, nós temos que entender que eles servem para nos fazer crescer. Eu me lembro quando eu assumi a primeira igreja, vem crises e problemas que você nunca imaginou. E daí você vai para casa, irmão Mário, e fala: como que eu vou fazer?
Como que eu vou resolver? Daí você ora, daí você procura ajuda com um pastor mais experiente, daí de repente Deus te dá uma luz, você cresce, você orienta, você conserta, com a graça de Deus você consegue dar direção. E aí quando você vai passando, irmãos, esse problema vem de novo, e você já cresceu espiritualmente, você sabe como administrá-lo, e ele não tira mais a tua paz, ele não rouba mais a tua alegria, ele não te desespera mais, porque você fala, esse daí eu já passei de letra e eu cresci, para me derrubar agora, tem que vir um muito maior que esse, muito maior que esse. Esta mulher em meio à crise, irmãos, ela passou por um crescimento espiritual em sua vida. Todos nós, quando nós passamos por crise, nós passamos para um outro nível, nós passamos para uma outra face. E não, então nesta noite não se descabele, não fique preocupado, mas faça o que Tiago nos ensinou, tendo por motivo de grande alegria o passarmos por tribulação, porque é a tribulação que vai fortalecer a tua fé, é a tribulação que vai fazer você crescer, é a tribulação que vai te dar musculatura para você enfrentar o que Deus ainda tem para entregar nas tuas mãos. Se Deus te entregar agora, irmão, você não dá conta. Tem coisas, irmãos, que se Deus entregar nas nossas mãos, sem antes a gente passar, irmão Mário, por esse treinamento espiritual, esse treinamento da vida. Quando a bênção chega, a gente perde ela, a gente joga ela fora. Mas quando nós somos treinados por Deus, quando a bênção chega, nós sabemos dar o devido valor a ela, e nós pegamos ela como uma conquista, e não largamos ela das nossas mãos. Pode ver, tem muitas pessoas que assumem as coisas, mas não valorizam porque nunca sofreram para conquistar aquilo, irmão Mário. E como nunca sofreram para conquistar, quando pegam, acham que é banal. Mas quem já sofreu, irmão, sabe o valor que aquilo tem, sabe quanto aquilo lá custa. Quem já sofreu, sabe, Senhor, eu fui treinado na adversidade para ter o que eu tenho. Eu fui treinado no momento de dificuldade, e Satanás quis me arrebatar, a morte quis me arrebatar, mas eu cresci em nome de Jesus. Então eu não vou perder para Satanás, eu vou sair dessa mais uma vez. Sem antes a gente passar, irmão, por esse treinamento tem essa função espiritual, esse assim, treinamento da vida. Quando a bênção chega, a gente perde musculatura, ela, a gente joga ela fora, para eu conseguir segurar as conquistas de Deus na minha vida. Quando alguém vai para a academia, irmãos, ele precisa gerar o que nos músculos? Uma crise, não é? Você vai para a academia hoje, quem nunca foi, você sai de lá, né, Rafa? Meu Deus, você deita na cama, no outro dia você acorda, parece que você brigou com Mike Tyson, parece que você brigou com um anjo igual Jacó no Val de Jaboque, né? Você anda parecendo um Robocop, né? Todo duro. Mas o que você fez? Você gerou nos seus músculos uma crise. E aquela crise que você gerou nos seus músculos, ele vai criar fibras, né? E mais musculatura em cima daquilo ali, para amanhã, quando você fazer o exercício novamente, né? Ele vai aguentar aquela carga, daí você vai todo contente lá no pininho, irmão Mário, e fala, fazia com 20, agora eu faço com 30. É exatamente para isso que serve a crise na vida do cristão. E é isso que Tiago está nos ensinando. Então quando ela vier, irmão, tome ela como grande alegria para a sua vida, dizendo, o Senhor está me treinando para mais uma conquista. O Senhor está me colocando nesse campo de treinamento para mais uma conquista. E eu vou passar por esta crise junto contigo, em nome de Jesus. Você vai passar. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que o milagre, irmãos, depende da entrega que nós fazemos a Deus. Olha o que diz o verso de número 2. Respondeu-lhe Eliseu, como poderei ajudar-te? Eliseu faz uma pergunta para esta mulher. Veja bem, a mulher não tinha nada, né? Bom, qual que é a pergunta óbvia? Eliseu, paga o credor. Aí Eliseu ela vai dizer assim, ó, diz-me o que tens em casa. Daí ela fala, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite.
Diga assim comigo: Deus não precisa de muita coisa. A única coisa que você tem que fazer, irmãos, é fazer o que essa mulher fez. O pouquinho de azeite que ela tinha, ela entregou para Deus. Ela entregou na mão do profeta e falou: não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Tudo que o Senhor precisa de você para Ele realizar um milagre na sua vida é somente aquilo que você tem. O que você tem esta noite para entregar a Ele. Se você tem um louvor: pastor, eu não tenho nada, mas eu tenho um louvor de adoração, entrega a Ele, e Ele desse louvor pode realizar um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Paulo e Silas na cadeia não tinham nada, mas eles tinham oração e adoração, e o cárcere foi colocado abaixo, porque Deus agiu. Deus não precisa de muita coisa, irmãos. Deus só precisa do pouquinho que você tem. Agora, o pouquinho que você tem, você percebeu que tem gente que precisa de milagre. A gente recebe pedido de oração, só que quem precisa do milagre não dá o pouquinho para obter o milagre. O pouquinho que tem. Eu lembro uma vez que eu fui orar. Não vou falar igreja, porque está gravando. E aquilo me incomodava, irmão. Vi uma moça direto pedir oração para a família, nos cultos de domingo. Só que a igreja toda orava a oração da fé, a moça ficava dando risada, de olho aberto. Irmão, tem pessoas, você já percebeu que tem pessoas que precisam de um milagre em casa, mas não vem no culto de oração? Quando é para orar, não ajoelha, não ora, não louva, não entrega o pouquinho que tem. Essa mulher vai nos ensinar algo muito interessante. O pouquinho com Deus é muito. Aquilo que você tem pouquinho, nem que seja um pouquinho de fé, mas se você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, com esse pouco de fé, eu creio que o Senhor pode fazer transbordar. Deus faz. Foi assim quando Ele precisou alimentar aquela multidão de gente que estava ali, que tinha ouvido a sua pregação. Ele se compadece e fala para os discípulos: vai comprar alguma coisa para o povo comer. Os discípulos falam: onde nós vai? Não tem padaria aberta, já fechou tudo. Senhor, nós não estamos falando de 10 pessoas não, irmão Ademir. Nós estamos falando de uma multidão de gente. Aí aparece um menininho com 5 pães e 2 peixes. O que você tem aí, rapaz? Eu trago aqui, Senhor, o meu lanchinho que a minha mãe deu para mim comer. Daqui. Jesus apresenta a Deus, chama os discípulos. Jesus reparte, da metade, o pão fica cheio. 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 Se você entregar o que eu estou dizendo para você aqui essa noite, se você entregar o pouquinho que você tem, não importa o que você tem, Deus não está preocupado com muito, que o muito Ele faz. Mas se você entregar o pouquinho que você tem, o pouquinho Ele faz se tornar muito na tua vida, e você vai se alegrar em nome de Jesus. Mas você precisa abrir mão do pouco, irmãos. Muitas vezes nós não abrimos mão do pouco. Diga assim comigo de novo: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é pouco. Cuidado. O que você tem esta noite? Talvez você entrou aqui precisando de um milagre. E o profeta te pergunta: o que você tem aqui esta noite? Talvez você olhe para a sua casa e você diga assim: eu não tenho absolutamente nada. Mas eu me lembrei que eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Deus só precisa de um pouquinho de azeite na sua botija. Deus só precisa de um pouquinho de fé. Ele só precisa de um pouquinho. E deste pouquinho Ele faz maravilhas no meio de nós. Ele só precisa de um pouquinho.
Outra coisa que eu aprendo com essa mulher está no verso 3, na parte A. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Interessante que para sair dessa crise, esta viúva, ela vai ter que recorrer até os seus vizinhos para pedir ajuda para os seus vizinhos. Agora, nesse ponto aqui, eu fico olhando. Você já imaginou se essa mulher tivesse uma má reputação entre os seus vizinhos? Ou se ela fosse brigada com todos os seus vizinhos? Eu sei que com crente não é assim. O que essa mulher ensina, irmãos, e muitas vezes a gente fica muito chateado. Essa mulher, ela nos ensina que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Você já viu aquele crente que é muito crente, que ele fala assim: eu não preciso de nada de homem, meu negócio é com Deus. Eu não tenho nada com homem, meu negócio, irmão Mário, é com Deus. Vai assim, irmão. Um dia Deus pode mandar você pedir vasilha emprestada para alguém, e daí ninguém poder te abençoar. Você já pensou nisso? Essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Havia harmonia entre ela e os seus vizinhos. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos 12:18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, da minha parte eu tenho paz. Se você não tem, aí é um problema seu. Mas nós, da nossa parte, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes, para acontecer um milagre na nossa vida, irmãos, e na maioria das vezes que o milagre acontece, Deus vai usar alguém na terra para abençoar a tua vida, para orar por você, para falar com você, para te abrir uma porta, para te fazer alguma coisa, para que o milagre possa ser realizado aqui na terra. Eu tenho vários testemunhos, e eu acredito que os irmãos também têm. Quantos aqui que alguma vez não foi visitado por um anjo? O anjo te ligou, ou bateu na sua porta, e falou assim: irmã Maria, paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmã Maria, eu estava em casa, Deus me incomodou para orar pela irmã. A irmã está precisando de alguma coisa, e daí você já começou a chorar. Aí você se abriu. Aí a irmã falou: vou te ajudar, vamos orar. Quantos aqui? Eu já tive experiência assim, eu sei que os irmãos também tiveram. Deus envia anjos, e esses anjos são enviados por Deus para abençoar a nossa vida, para abençoar a sua vida. Então, irmão, nós devemos parar com este negócio. O meu negócio é com Deus. Primeiro que está tudo errado. Segundo o princípio bíblico, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão que vê, esse não pode amar a Deus que não vê. Então, por consequência, o mesmo raciocínio lógico: aquele que não consegue respeitar a autoridade que vê, não consegue respeitar a Deus que não vê. Aquele que não respeita o homem que vê, não respeita a Deus a quem não vê. Então, se nós realmente temos amor para com Deus, nós devemos seguir a paz com todos, porque pode ser que esta noite um anjo enviado por Deus venha operar um milagre na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já contratei pessoas que um anjo ajudou, e eu, irmão, não queria contratar. O anjo levou lá, falou: pastor, é amigão meu. Eu entrevistei, irmão. Não fui. Falei: vai me dar trabalho. Daí eu peguei e dei um gelo, irmão. Uma semana depois ele veio de novo: pastor, está passando necessidade em casa, ajuda ele, é amigo meu. Eu olhei para ele e falei: você garante ele? Ele falou assim: garanto.
Eu peguei e falei, então chama ele, contrata ele. Ele foi ajudado por um anjo, que intercedeu pela vida dele, por mim. Ei, em nome de Jesus, diga assim, no que depender de mim, eu vou seguir a paz com todos. Sabe, tem pessoa que às vezes, né, ela passa, ou ele passa por você, irmão Mário, daí nem olha, né? Passa. Desfaz de você, sabe? Passa. Não te cumprimenta. Fala assim, cuidado, irmão. Um dia você pode precisar desse anjo que você não gostava de cumprimentar. E às vezes Deus faz assim. Já pensou Deus falar para você, vai pegar a vasilha lá na casa da irmã que você não cumprimenta. Vai pegar lá, que é da casa dela que vai sair o seu milagre. Vai pegar a vasilha na casa daquele irmão que eu falo bem dele aqui no céu e você fala mal aí na sua casa. Já pensou quem falava mal de Jó? Olha o que Deus falava de Jó. Eis aí meu servo, homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Muitas vezes Deus vai usar anjos. E esses anjos, irmãos, eles não vêm do céu, não. Pode ser eu esta noite tocado por Deus para resolver o problema de alguém. Pode ser você mesmo tocada por Deus esta noite para resolver o problema de alguém aqui. Então, em nome de Jesus, sigamos a paz com todos e a santificação, porque nós queremos ver Deus, queremos ir para o céu e queremos viver em paz com todos aqueles que estão à nossa volta. Quarta coisa que eu aprendo, irmãos, é que o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Olha que coisa interessante. Deus poderia simplesmente entregar a bênção para aquela família, não poderia? Azeite, irmãos. Azeite era muito caro e era uma moeda de troca. O profeta poderia pegar e simplesmente falar, quanto de azeite você precisa para pagar essa conta aí? Então toma. Ó Deus, opera um milagre sobre a vida dela, né? Toma ela em suas mãos, opera um milagre. Eliseu tinha essa intimidade com Deus. Mas ele falou assim, ó, peça muitas vasilhas. Quando Deus faz isso, Deus quer provar o quê? A fé da viúva. Deus estava provando a fé da viúva. Ele queria saber se realmente ela acreditava que o número de vasilha seria a quantidade de óleo que Deus iria derramar sobre ela. Agora tem gente que é pouca fé. Bate em duas casas lá, irmão. Tem vasilha aí? Sai com duas vasilhas. Bate em outra casa lá, duas vasilhas. E limita Deus. Limita o milagre que Deus está querendo fazer, o milagre que Deus está querendo realizar. Tem pessoas que limitam aquilo que Deus pode fazer. Mas essa mulher saiu e pegou muitas vasilhas. Muitas vasilhas. E o tanto de vasilhas que ela pegou foi o tanto de azeite que foi derramado sobre a vida dela. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você esta noite, para você buscar, para você se aprofundar, para você ter fé, que o tamanho da tua fé é o tamanho do milagre que Deus vai derramar sobre a tua vida. Se a tua fé é pequena, o milagre vai ser pequeno. 2 vasilhas de 1 litro, 2 litros de azeite. 100 vasilhas de 1 litro, 100 litros de azeite. Saia daqui essa noite com fé, falando, eu vou pegar as minhas vasilhas, porque eu sei que quanto mais eu pegar, mais Deus vai jogar sobre ela. Quanto mais eu pegar, mais azeite vai ser derramado sobre a minha vida. Tem pessoas que Deus quer abençoar, irmãos. Tem pessoas que Deus quer entregar. Mas você já viu a pessoa, você já viu o carro quando ele está com freio de mão puxado?
né? Quem já saiu com carro com freio de mão puxado, sabe quanto que é difícil, né? O Rafa está dando risada ali. Eu tô com a mania, irmão, eu tô com 18 anos, eu tô esquecendo de puxar o freio de mão. Quando eu entro no carro, o carro balança assim, eu olho, eu falo, meu Deus, segura esse carro aí. Mas tá engatado. Mas tem gente que parece que ele anda com freio de mão puxado, irmão Mário. Deus está falando assim, vai meu filho, que eu quero abençoar a sua vida. E a pessoa fica retendo a glória de Deus, irmã Marta, sobre a sua vida. Deus está dizendo, abre o teu coração esta noite, que eu quero derramar milagres sobre a tua vida. Abre o teu coração esta noite, que eu quero fazer você falar em línguas. Eu quero fazer você profetizar. Eu quero derramar sobre você a minha glória. Mas talvez você está andando com freio de mão puxado, impedindo que Deus realize aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Mas nesta noite, é noite de você juntar vasilha, porque Deus vai abundar sobre tudo aquilo que você tem. Nós precisamos aumentar o tamanho da nossa fé. Diga assim: poucas vasilhas, pouco azeite. Poucas vasilhas, pouco milagre. Não espere alguma coisa de Deus tão grande se você não tem vasilhas o suficiente para deixar ser derramado tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Agora, se você nesta noite sair daqui sabendo e entendendo que Deus é um manancial, olha no verso de número 6, a Bíblia vai dizer que quando acabou a vasilha, também acabou o azeite. Não precisa nem ser professor de português, né, irmão, para entender esse texto bíblico. O que significa? Que se tivesse mais vasilha, Janaína continuaria caindo azeite. Se ela tivesse um tonel, conseguindo um tonel lá de 100 mil litros, continuaria caindo azeite. O Deus que nós servimos, Ele é manancial. Ele não é reservatório. Reservatório é a caixa da água que a gente tem ali em cima. Deu lá a medida dela ali, eu não sei quantos litros tem. O irmão Levi que é bom nisso. Se a água da rua lá não abastecer, acabou a água da rua, acabou a água da caixa, acabou. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é manancial. Quanto mais Ele dá, mais Ele tem para dar. Então quantas vasilhas você tiver, mais Ele tem para derramar. E quanto mais Ele derramar, o tanto de vasilhas que você tiver, mais Ele vai jorrar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. O que é isso, pastor? Se você abrir o seu coração, se você se entregar, se você der a Ele tudo que tem, Ele vai fazer derramar sobre você as bênçãos celestiais sem medidas, e os seus celeiros serão fartos e você se alegrará. Mas para isso, nós precisamos fazer como essa mulher. E por último, no milagre, verso 7 da sua Bíblia, existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Você vai ver que depois que todas as vasilhas estavam cheias, transbordando de azeite, a viúva ela volta de novo até o profeta Eliseu. Ela não ficou parada. Aí o profeta pegou e falou assim para ela: encheu? Ela falou: encheu. Ele falou assim: paga a dívida e vive do resto. Eliseu aqui, ele vai dar uma ordem para essa mulher: você tira um tanto para pagar sua dívida, e depois você sai vendendo o resto para viver desse que sobrou. A mulher ia viver do que sobrou, irmãos. Deus faz a parte dele, mas Ele exige que nós também façamos a nossa parte. Fica tranquilo que a parte de Deus Ele não vai se omitir em fazer, mas a sua parte, quem tem que fazer é você. A minha parte, irmão Ademir, quem tem que fazer é eu.
Muitas pessoas acham que com uma varinha mágica de condão, Deus vai realizar um milagre que você não vai precisar. Irmão, como seria bom isso, né? Já pensou você deitar na rede lá, irmã Vera? Fala, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que quando nós clamamos a ti, o Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor envia anjo ao nosso redor. Senhor, eu estou numa crise danada. Enquanto eu tomo a minha água de coco, o Senhor manda os teus anjos, dê ordem a eles, para que tudo isso passe e eu leve a minha vida em diante. Irmã Marta, quantas vezes a irmã teve que fazer a sua parte? A irmã estava contando hoje na escola bíblica dominical para reformar a casa. A sua parte você faz. E quando você fizer a sua, você fica tranquilo que Deus vai fazendo a dele. Vai juntando vasilha, que Deus vai derramando a unção. Vai entregando a sua vida, que Deus vai derramando a unção. Vai dando lugar a Ele, que Ele vai usando você. A parte dele, Ele não vai se negar a fazer. Se eu fizer a minha, a dele, Felipe, Ele vai realizar. E nós vamos nos alegrar. Eu quero que você entenda aqui esta noite. Em tempo de crise você precisa bater na porta certa. E essa porta se chama Jesus. Por maior que seja o problema que você entrou aqui esta noite, não negocie com Satanás. Porque se você negociar com Satanás, ele vai escravizar você. O que os credores queriam fazer com os filhos da viúva? Escravizá-los. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Cristo veio para nos libertar. Não importa o problema, não importa a crise com que você está. Se coloque de pé e você vai falar junto comigo com Deus nessa noite. E eu creio que Deus pode nesta noite realizar um milagre na sua vida.